E aí, firme! Chegamos ao sexto passo. Perdoar é um atributo dos fortes. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos aqui neste canal. Tá chegando aqui agora? Então clique aqui e aproveite a playlist com toda a série completa, do primeiro ao quinto, porque hoje você vai caminhar no sexto passo. Perdoar é um atributo dos fortes. Vamos pro vídeo? Perdão, como o título mesmo está propondo para nós, é um atributo dos fortes. Só que a palavra de Deus fala que quando somos fracos, então é que somos fortes. E eu queria contar para você uma história de uma mulher que perdeu o seu filho e com essa situação ela foi ao encontro do assassino e perdoou o assassino. Ela passou a cuidar desse moço como se fosse o seu próprio filho. E ela levava marmita na cadeia, chamava ele de meu filho e orava por ele. É uma história meio que difícil para poder você entender, porque o perdão, ele parte de nós, ele parte de uma decisão e o perdão, por ser ele tão difícil, ele gera no nosso coração aquilo que nós um dia recebemos o perdão de Deus e por isso então temos que perdoar. É como a oração do Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós sabemos que o perdão é algo muito difícil no ser humano. Tem uma parábola que diz sobre o credor incompassivo. Ele recebe um perdão impagável, né? Era impagável a sua dívida. Quando ele olha para alguém que devia a ele, que era muito menos, ele vai lá cobrar. E olha só que situação complicada. Ele recebeu um perdão grandioso, mas uma situação pequena fez com que ele cobrasse além. Olha o que o texto fala: perdoe-nos, assim como o Senhor perdoa, eu vou perdoar. Perdoar igual Deus. Imagina agora Deus olhando para toda essa situação, você cheio de ira no coração e pedindo para Deus te perdoar como você está perdoando. E não há ali o perdão no seu coração. Finge que perdoa para poder deixar tudo numa boa. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que a caminhada da vida, ela exige de nós essas transformações, essas mudanças, elas são necessárias na nossa caminhada. O perdão é difícil, já falei isso. Ser perdoado, pode ser que a gente não se ache digno de ser perdoado, mas Deus quis nos perdoar. E que bom que a gente acha isso mesmo, né? Eu não sou digno de ser perdoado. Que bom reconhecer que nós somos devedores, que bom reconhecer que há falhas em nós. E quando nós nos aproximamos diante do Senhor, por meio de Jesus Cristo, o próprio Jesus perdoou o nosso pecado. Ele disse quando estava na cruz: perdoa porque eles não sabem o que fazem. E quando a gente se depara com essa situação, apontar para alguém perdoar é mais fácil do que a gente perdoar. Eu saber que alguém precisa perdoar outro é muito mais tranquilo. Eu dar conselho aqui agora para você dizendo: olha, você precisa dar o perdão, você precisa perdoar. Pode ser que você possa até pensar, mas isso é fácil. E eu sei que é mais fácil talvez a gente falar aqui do perdão do que perdoar. Mas eu já tive que perdoar muitas coisas na minha caminhada, não é? Perdoar irmãos, perdoar situações que foram constrangedoras na minha vida, perdoar pessoas que falam de nós sem nos conhecer. O perdão está centrado naquilo que nós decidimos fazer. Você quer carregar uma mágoa?
quer carregar agora esse peso? Ou você quer ter uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida em que estas coisas que estão aí presas ao seu coração não te largam? Então você dorme com aquilo, almoça, vai se divertir e de repente essa situação vem novamente. E o pior, as pessoas que são mais difíceis de perdoar, elas geram no coração delas a incapacidade de confiar em alguém. E qualquer situação, seja ela no relacionamento da amizade, no casamento, até mesmo no trabalho, essas pessoas são desconfiadas de tudo, porque elas não liberaram o perdão, elas não liberaram a sua alma, elas estão presas, desconfiadas, e gera nesse coração uma incerteza de tudo. Então nós precisamos dar, muitas vezes, um voto de confiança para os nossos amigos, não é? No nosso casamento, dentro da nossa instituição, da sociedade em que a gente vive. A gente precisa acreditar na mudança das pessoas. Quando o apóstolo Paulo encontrou com um rapaz chamado Onésimo, este rapaz chamado Onésimo tinha saído da casa de Filemon de uma forma muito difícil. Esse rapaz havia gerado prejuízo à casa de Filemon. Onésimo, por ser o nome dele útil, Paulo pregando o evangelho para ele, falando do amor de Jesus, ele envia agora uma carta para Filemon e diz assim a Filemon: olha, Filemon, este moço agora, ele será útil para você, ele está transformado, né? O Senhor perdoou a sua vida, e ele agora, antes, não te trazia muitas coisas boas, mas agora será diferente. E aquilo que ele tiver feito aí de errado, coloca na minha conta, coloca na conta do amor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que esse rapaz, ele foi perdoado por Jesus. Ele está dizendo para Filemon que Filemon tinha sido também perdoado por Jesus. E agora os dois eram irmãos em Cristo. E eles precisariam caminhar juntos nessa jornada. Confiar em alguém é dar um voto de confiança. Perdoar é um atributo dos fortes. Só quem entende a graça de Deus pode compreender a respeito do perdão. Perdão, eu quero ainda dizer para você que a gente entende que perdão é uma amnésia. Esquece. Não é. Perdão não é amnésia. Perdão, é esquecer. Não, não é esquecer. Perdão é como se fosse aquela marca que você tem aí, uma cicatriz. Você lembra o dia, como foi, como machucou, como que aconteceu, mas aquilo já não faz mais dor em você, não faz mais nenhum significado naquele momento. É uma lembrança que tem, mas aquilo não te faz mais sofrer, você não chora mais por aquilo. Perdão é exatamente isso. Perdão é você lembrar da situação, mas aquilo não te fazer sofrer mais. Você aprendeu, você passou por esse momento e alcançou um nível agora mais alto. Jesus nos ensina muito a respeito de perdão. E a pergunta para Jesus foi: quantas vezes se deve perdoar? 7. E o próprio Jesus, ele coloca algo assim muito maior. Então se deve perdoar como? Além, sempre além. É claro que quando a gente olha para a pessoa e ela está sempre fazendo algo errado e ela não tem conserto ali no nosso modo de entender, é bom dar um tempo mesmo para que essa pessoa possa rever os seus conceitos, não é?
Mas agora, uma pessoa transformada, querendo seu perdão, e essa pessoa, com certeza, ela vai lidar muito melhor com essa situação, porque o errar é humano, mas permanecer no erro é complicado, né? Nós precisamos aprender que na caminhada da vida nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Abrir mão do nosso direito de não perdoar. Nós temos o direito de não perdoar, mas nós não devemos fazer isso. O próprio Deus tem o direito total de não nos perdoar, mas Ele nos perdoa. E se pecarmos, né, nós temos Jesus que nos ajuda, que nos apoia, que nos apresenta diante de Deus. Então, querido irmão, minha irmã, você que está agora aí ouvindo e vendo este vídeo, eu queria desafiar o seu coração a não exigir demais de si mesmo nesse momento complicado da vida e que você pudesse agora abrir mão, talvez, desse direito que você tem de não perdoar, mas que você pudesse perdoar, porque perdoar é um atributo dos fortes. E pode ser que nesse momento do perdão você se sinta a pessoa mais fraca da vida. É aí que tem a resposta de Deus. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Quando pensamos que estamos ganhando, estamos perdendo. Mas quando perdemos, ganhamos. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor te conceda a graça do perdão e que você possa perdoar assim como Deus perdoa. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Paz.